Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os alunos que estão a participar nessa disciplina, e não só nessa disciplina, mas em toda a Logos. Você está no curso de bacharel em teologia, iniciando na primeira parte, que é a teologia ministerial, aqui na Logos, Ensino Superior de Teologia. E nós estamos a falar a primeira disciplina, que é a Introdução à Bíblia, que envolve a doutrina da Bíblia, que é a bibliologia, e também uma introdução à própria teologia. Bem, vamos seguir em frente e vamos agora continuar aquilo que nós já iniciamos, na aula anterior, em que nós estamos falando aí sobre o contexto histórico-cultural e também vamos falar sobre os símbolos na Bíblia. Essa é a aula dupla número 7, que envolve a aula 13 e 14. Nós já terminamos a aula 13 e agora estamos na aula 14, na primeira parte. E é a quarta parte da aula dupla 7, no encontro número 4. Bem, você que é aluno do curso intensivo, você tem o apoio da aula presencial, né? Mas você que é aluno do modular, você deve gastar mais tempo nessas videoapresentações, analisando, vendo de novo, né? E também, se possível, contactando seu professor, seu tutor, seu assessor pedagógico, para poder tirar dúvidas e também, não só isso, mas pesquisando. Lembre, todos os alunos devem estar sempre lendo, estudando, vendo na internet as dúvidas que têm. Nós temos muitos vídeos excelentes no YouTube, sobre os temas que nós abordamos. Mas, sem dúvida, aqueles que são os obrigatórios que nós orientamos, como no caso aqui, vocês têm 4 vídeos que vocês têm que ver, é obrigatório ver, isso vai ser solicitado no dia de prova, quando terá um termo que você terá que assinar que você viu. E por falar nisso, também no dia de prova você vai assinar um termo que você assistiu às aulas, certo? Então fique bem atento a essas realidades. E não se esqueça, é claro, do seu trabalho individual, que você deve estar a entregar, e a resenha, dos 4 materiais literários que, se você tiver dúvida, é só olhar no chat da sua turma que está lá. E no último caso, procure ajuda com alguém, mesmo que seja na secretaria acadêmica da Logos. Mas vamos continuar. Você está a ver aí o slide falando acerca da reconstrução da teologia. Nós paramos aí nesse ponto e nós consideramos aí esses 3 fatores que estão aí, que é a diversificação cultural dos povos, de todos os que leem a Bíblia e constroem uma hermenêutica, uma teologia, através de uma hermenêutica, o retorno das bases culturais e filosóficas judaicas, ou seja, hoje a grande influência que a teologia rabínica, a teologia histórica judaica tem tido dentro da teologia, por causa da abertura da igreja cristã ao mundo judaico, que durante a igreja católica, na Idade Média, houve um fechamento, assim, uma resistência, até mesmo uma demonização do povo judeu. Mas graças a Deus, hoje, principalmente os pentecostais, estão sendo livres dessa má influência, e a negação das influências pagãs, que seria um retorno, ou seja, a igreja está a olhar de novo para o seu passado e verificar aquilo que foi uma influência negativa, ou que entrou dentro do cristianismo e se cristianizou, no entanto não é cristão ou não é bíblico, e deve ser repensado, e até também repensar a demonização de muitas coisas culturais que não são realmente demoníacas, e que devem ser pensadas dentro de um contexto antropológico, sociológico, que hoje, graças a Deus, muitos teólogos estão a seguir. Mas seguindo dentro dessa proposta,
nós podemos entrar num ambiente de intolerância e de tolerância na reconstrução da teologia. É óbvio que a sua teologia vai depender da sua tolerância. Nós ainda vamos falar o que é tolerância na apologética cristã, vamos dar uma abordagem disso, mas você deve pensar qual é o seu nível de tolerância, né? O que você considera que é doutrina cristã e que é aceitável ou que é inaceitável, né? Para você construir a sua teologia. Principalmente, veja aí, a questão do que a Logos quer incentivar, que é uma construção de uma teologia genuinamente angolana. E não só angolana, mas africana. Quando a gente fala de teologia, construção de teologia, talvez você pense assim, mas professor, como é que eu construo uma teologia? Então significa que eu vou fazer outra doutrina? Não. Nós não estamos falando sobre você criar um novo manual de doutrinas e rejeitar todas as doutrinas que a igreja possa ter já estudado e chegado a conclusões, né, nos vários aspectos, principalmente da teologia sistemática, com as 10 doutrinas principais que vocês ainda vão poder analisar depois, né? Mas o fato é, o que é construir uma teologia? Então, veja, construir uma teologia significa construir um discurso, certo? Um discurso escrito e que, obviamente, vai ser também um discurso verbal, porque ele vai ser pregado, né? Ele vai ser, de alguma maneira, pregado, seja em forma de estudo, seja em forma de pregação de sermão nos púlpitos, mas o fato é que a teologia, ela advém, ou ela vem de uma construção que foi feita por meio de teólogos, né? Por exemplo, todo o movimento da fé, que tem aí uma base hoje em Ken Hagin, né? Principalmente com a sua escola de Tulsa, que se chama Rema, né? E tem cursos no mundo inteiro dessa proposta teológica. Nós vemos ali um teólogo, né, que estudou muito e teve bastante acesso a informações e que verificou, não só através dos estudos deles, mas na vida de outros homens. Ele inclusive indica vários outros estudiosos e teólogos e pregadores que criam naquela proposta que ele fez de fé, né? E ele constrói uma teologia, né, que hoje é chamada de neopentecostalismo, né? Então, proveniente do pentecostalismo, nasceu uma vertente que é chamada de neopentecostalismo, né? Que é essa proposta de uma teologia da fé, também chamada movimento da fé, e que envolve também, por exemplo, a proposta da confissão positiva, né? Principalmente com as suas bases lá na Coreia do Sul, com o reverendo Paul Yang-Shu, né? Principalmente o seu livro, né, A Quarta Dimensão, quando ele trouxe essa proposta, né, de palavra positiva, né? E também outras vertentes, né, como agora mais a recente o determinismo, né? E também a questão da chamada teologia da prosperidade, né? Fazendo uma análise da prosperidade. Bom, isso é uma nova doutrina? Não, essa doutrina sempre existiu na igreja, não é coisa nova. Ela, na verdade, é apenas uma nova abordagem, né? E talvez a perspectiva segundo a realidade cultural que nós estamos vivendo, segundo a civilização que foi montada nos dias de hoje, a economia atual, a tecnologia atual, tudo isso vai envolver uma nova cosmovisão, quer dizer, vai se perceber o que a Bíblia diz acerca do assunto, né? E aí, então, por exemplo, quebrar paradigmas, como foi o caso do movimento da fé, que quebrou um paradigma muito forte católico, mas que já tinha sido quebrado pela reforma protestante com a rejeição da ideia de que a pobreza é santidade, né? Porque dos pobres é o reino dos céus. Não, não é verdade isso. A interpretação mais correta, pelo menos do ponto de vista pentecostal, é que os pobres de espírito. Então, o que é um pobre de espírito? Não é um pobre, mas é um pobre de espírito. Então, veja, aqui está a análise hermenêutica do assunto. E aí é construído uma teologia. Dentro dessa proposta é que nós temos a proposta de que Angola precisa de ter um discurso e um estudo específico de toda a teologia, de todas as doutrinas, segundo a realidade que acontece em Angola, segundo a realidade que acontece
em África. Né? Então, os teólogos angolanos precisam de falar para o mundo a sua forma, a sua visão das doutrinas. Né? Então, é isso que nós chamamos a construção ou a reconstrução da teologia segundo a perspectiva angolana ou segundo a perspectiva africana. Então, nós não estamos falando de forma nenhuma de uma proposta africanista extremista, como está aí no slide, é uma proposta hermenêutica de contextualização antropológica na transmissão da verdade, ou seja, a comunicação. Nós estamos falando sobre discurso, né? E não essa ideia africanista, extremista, né? De, por exemplo, a ideia de que Deus ele é um Deus negro ou um Deus branco, ou seja que for. Não. Deus é espírito, ele não tem cor, ele não tem raça. Ele criou as raças, ou a gente nem poderia às vezes falar raça, isso já está sendo até um termo que está caindo por terra, né? Porque nós só somos uma raça, a raça humana, né? Então são apenas características que nós temos, seja negroide, seja asiática, seja de outra forma, né? Qualquer forma que seja, isso aí não é o assunto em si, mas o assunto de fato é a questão teológica, dos princípios bíblicos. Então, nós de fato negamos a ideia africanista, extremista, né, de racismo, de negação de povos ou de teologia que vem dos brancos, ou seja, de que grupo for asiático. Não, isso nós não podemos pensar assim, porque nós somos igreja, somos corpo de Cristo. Não existe no corpo de Cristo homem nem mulher, servo nem senhor, não existe branco nem negro, nem asiático, nem seja o que for. Nós somos o corpo de Cristo. Então a proposta de uma teologia é a forma de interpretar e comunicar essa interpretação. Veja aí, como? É isso. A teologia é a forma de interpretar e comunicar essa interpretação. Então é a maneira como nós nos comunicamos e falamos as doutrinas. Isso é reconstruir ou construir uma teologia. E fica aí um grande desafio, principalmente para vocês, alunos da Logos, vocês que são angolanos. Nós podemos ter alguns estrangeiros que estão no nosso meio, e graças a Deus pelos estrangeiros, a Bíblia até fala que eles devem ser bem tratados, né? E que Deus olha para os estrangeiros. Né? Eu mesmo, como professor, sou um estrangeiro que estou no meio dos irmãos, mas sou parte da igreja, do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo ele não é um corpo de Cristo nacional, ele é um corpo de Cristo, de Cristo. Né? Agora, é claro, dentro da proposta de uma análise, nós podemos fazer análise dos nacionais e dos estrangeiros. Aí é uma análise estatística, uma análise que pode ser verificado alguns dados. Mas, do ponto de vista da teologia, é um desafio, sim, que os angolanos construam uma proposta, que escrevam. Nós temos expectativa de termos escritores entre nós, entre os nossos alunos, né? Façam material escrito para Angola, editem. Nós, como Logos, queremos, de alguma maneira, ter projetos de apoio aos alunos que querem ser escritores, né? E construir um material para a gente poder abençoar não só Angola, mas todo mundo de língua portuguesa, né? Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Brasil, Portugal. Nós podemos promover materiais que abençoem esses grupos. Então fica aí mais uma parte, eu peço que você reveja. Olha, eu sei que é um pouco assunto que falamos aí, mas é muito assunto para se pensar. Deus abençoe, até a próxima parte.